Abram suas Bíblias em João capítulo 18. Nós vamos continuar nossa série de estudos, Retratos de Jesus na Galeria de João. Conta-se a história de um certo homem chamado Policarpo. Policarpo de Esmirna. Esmirna era a cidade onde ele era bispo. Ele era bispo de Esmirna, lá na Turquia. Não sei quantos já tiveram o privilégio de ler o livro dos Mártires. Se você não teve ainda o privilégio, leia esse livro para edificar a sua fé e encorajar a sua alma no segmento da vida cristã, enquanto você está seguindo a vida cristã. Esse livro conta a história de os mártires da igreja, desde Jesus até ali já os primeiros séculos da igreja. Conta a história esse livro conta a história de Policarpo. Você pode também olhar em outros lugares, mas a história que eu li foi lá no livro dos Mártires. A história de Policarpo é muito interessante. Policarpo, quando ele morreu, ele já tinha em média uns 85 a 90 anos, 86 a 90 anos mais ou menos. E ele morreu sob o imperador romano Marco Aurélio, que certamente vocês já devem ter ouvido falar também. Por volta ali do século II, os anos 150 a 155 depois de Cristo. Ele já era um senhor de idade, como eu falei, um homem piedoso, e que por causa da sua fé, ele foi morto, ele foi perseguido. Os soldados que foram buscar Policarpo ao chegar na sua casa, eles não encontraram resistência nenhuma. Uma coisa que chamou a atenção, porque geralmente o cristão ele é perseguido, mas se ele puder, ele vai procurar defender a sua vida, obviamente. Jesus nunca proibiu isso. Mas Policarpo foi recebido pela guarda romana, um dia pela manhã, e ao receber aqueles homens ficaram assustados por causa da sua tranquilidade. Policarpo, então, pediu para que os homens pudessem entrar, os homens da guarda romana, e ofereceu um café para ele, ofereceu um biscoito ali, e ele fez um pedido para eles. A única coisa que Policarpo queria era orar por 1 hora sem ser interrompido. Ele disse: vocês podem me levar, eu não vou oferecer resistência, mas a única coisa que eu pediria para vocês é que me deixassem orar por 1 hora seguida, sem ser perturbado. E os homens atônitos, um senhor de idade fazendo o pedido desse, eles não puderam dizer não. E eles ficaram ali, muitos deles, conta-se a história que ouvia Policarpo orando as pessoas da sua igreja, orando para que o Senhor fortalecesse a fé da igreja, que certamente ia ficar abalada. Policarpo, então, foi levado à presença lá do imperador, e lá perante um julgamento que ele ia ser morto no estádio, né? Até o pastor Timóteo teve o privilégio de ir lá no Coliseu, onde muitos cristãos foram mortos, e prestes a ser morto, um dos soldados disse para ele: rapaz, negue a Jesus, é só você dizer que você apoia o imperador, que você está junto com ele, com o governo dele. E Policarpo deu uma seguinte resposta àqueles homens: há 86 anos eu o sirvo, e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei meu rei que me salvou? Policarpo estava praticamente dizendo: o único rei que eu bato continência e que eu sirvo é o rei Jesus, que nunca me abandonou. Como é, então, que eu vou abandoná-lo nesse momento, ele que nunca me abandonou em toda a minha vida? Policarpo, então, foi condenado à fogueira. Foi queimado em praça pública, ali no Coliseu, enquanto todo mundo se alegrava. Prestes a ser queimado, a fogueira ia ser acesa. Policarpo disse outra coisa muito interessante. Ele disse: ó Pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. Policarpo então foi queimado, mesmo a fogueira não pôde queimar e matar Policarpo logo, e a história conta que veio um soldado e atravessou Policarpo com uma espada romana. Policarpo morreu. Então, depois foi queimado todo o seu corpo. O que nós aprendemos com a história desse homem?
que nós aprendemos com a história de Policarpo, e assim nós vamos também olhar hoje na história de Jesus. O sofrimento é uma realidade na vida de todo mundo. Policarpo está sofrendo por causa de Jesus. Ele morreu, foi um mártir que morreu por causa de Jesus. Ele entregou sua vida por causa de Jesus. Muitos de nós certamente não vamos morrer por causa do Evangelho. Muitos de nós não vamos morrer em decorrência de um sofrimento. Mas o sofrimento é uma realidade na vida de todo mundo. E uma hora vai bater na sua porta, ou já bateu, ou está batendo. Essa é uma realidade. Nós vemos aqui, através da vida de Policarpo, e também vemos através da vida de Jesus, que não é a questão do sofrer que importa, mas é o como se sofre. Como nós sofremos nessa vida. Como nós encaramos os sofrimentos quando bate a porta, ou quando ele bater, como é que eu vou encarar? Hoje veremos o exemplo de Jesus quando está entrando no momento que seria o maior sofrimento da história. Ninguém no mundo sofreu mais do que Jesus. E certamente ninguém no mundo vai sofrer mais do que Jesus. O sofrimento de Jesus não era apenas físico, mas espiritual. Ele estava levando sobre ele o pecado da humanidade. E esse era um sofrimento ou uma dor que doía muito mais. Hoje nós vamos ver Jesus como sofredor exemplar. Se tem alguma lição que eu queria que você aprendesse desse trecho, deixa eu colocar uma lição prática para você, é que o sofrimento é uma realidade na vida de todo ser humano, mas Cristo deu o exemplo que é possível sofrer e ainda assim glorificar a Deus. Quero que você olhe bem como Jesus dá exemplo de como sofrer. Essa é uma mensagem que você não está ouvindo muito nesses dias por aí, né? O que as pessoas estão querendo pregar é amaciar o ego dos cristãos, mas Jesus ele fala de sofrimento e ele deu exemplo. E nós queremos também mostrar que Jesus ele foi exemplo até mesmo no sofrimento. Vamos ler o trecho de João, capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 14. A palavra de Deus diz assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para um outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que esses vão embora. Ele disse isso para cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, grande Deus, a Tua palavra, Pai, está diante de nós, aberta. Nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, como instrumento para falar unicamente aquilo que o Senhor deixou escrito através dos Teus servos. Pai, me ajude a transmitir aquilo que a Tua palavra diz com fidelidade.
Ao mesmo tempo que o Senhor prepare o coração dos meus irmãos para que possam ouvir a sua palavra, serem encorajados, e não somente isso, que o Senhor os dê disposição para praticar a tua palavra. Ao término desse tempo, Senhor, que nós possamos estar prontos para glorificar o Senhor, até mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua palavra, e pedimos que o teu Santo Espírito possa nos ajudar nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui, não sei se você lembra, os trechos paralelos vão mostrar que Jesus está ali saindo do Jardim Getsêmani. Né? O Jardim Getsêmani, ele é mais ou menos aqui onde o pessoal identifica. Esse aqui é o Monte das Oliveiras. Você já deve ter ouvido muitas vezes falar na Bíblia. E dizem, não se sabe se é ao certo, que o Jardim Getsêmani ele seria bem por aqui. E aonde tem essa igreja aqui hoje, é a pedra que tem lá, que dizem que é o lugar onde Jesus orou. Essa igreja é chamada Igreja das Nações, ou Igreja do Sofrimento, né, ou da Agonia. É a Igreja das Nações porque muitas nações se reuniram para reconstruir esse lugar, inclusive o Brasil. Tem um brasão do Brasil dentro dessa igreja aqui. E esse lugar aí é o lugar onde Jesus estava chegando com os seus discípulos. Aí, saindo do Jardim Getsêmani, João não relata o Jardim Getsêmani aqui, ele só diz aí no versículo 1 que havia um jardim naquele lugar. Já os trechos paralelos de Mateus, Marcos, Lucas, eles vão mostrar que Jesus estava saindo daquele momento de agonia e agora ele vai ter esse encontro com aqueles homens e Judas, o traidor. E aqui no trecho de João, João relata a oração chamada oração sacerdotal, que é onde Jesus fez a oração pelos seus discípulos, pelo seu povo. Certamente Jesus deve ter feito a oração sacerdotal bem ali colado no mesmo momento com a oração da agonia no Jardim Getsêmani. Isso é só um contexto histórico para vocês entenderem mais ou menos onde a gente está. Aí é onde eu disse, a igreja que é conhecida, que talvez seja o lugar ali do Jardim Getsêmani, e ao redor tem um lugar bem bonito, um jardim ali, que as pessoas vão visitar também. Jesus então está orando, os seus discípulos dormem, você lembra da história? Depois que ele sai de lá, ele já está pronto para ser traído. E aí tem uma imagem bem que mostra, né, o Judas chegando para beijar Jesus. João também não relata esse beijo, mostrando, porque eu acho que na ideia de João o pessoal já sabia como tinha acontecido, e a ideia de João aqui é mostrar mais como Jesus sabia que ele iria sofrer. Esse é o resumo do trecho aqui, dos 14 versículos que nós lemos. Jesus começa a trilhar o caminho para o maior sofrimento que alguém já teve nesse mundo. No entanto, ele permanece demonstrando o seu amor e a disposição de cumprir o seu plano salvífico. Jesus vem mostrando todo o tempo o seu amor pelas pessoas, o seu amor ali pelos seus discípulos, mostrando como ele era o bom pastor, mostrando como ele estava preocupado com os seus discípulos, como os seus discípulos iam ficar nessa terra. E aqui, mais uma vez, Jesus, através do seu sofrimento, ele mostra que até aí ele está preocupado em cumprir o seu propósito salvífico, aquele que ele veio cumprir aqui. E aí, mais uma vez, repetindo aquele resumo prático do trecho. O que esse trecho nos ensina de uma maneira prática? Sofrimento é uma realidade de todo ser humano. Como eu já falei no começo, todo ser humano vai passar por sofrimento, uma hora. Mas Cristo nos deu o exemplo de que é possível sofrer e ainda assim glorificar a Deus. Primeiro ponto que nós vemos aqui, primeira coisa que nós aprendemos nesse trecho, é que Jesus ele não pensa só em si. Ele não está preocupado apenas com ele. Geralmente no sofrimento, quando nós sofremos, quando nós passamos sofrimento, o que acontece? Nós queremos alívio. Todo ser humano ele quer buscar alívio quando ele está sofrendo. Ele quer deixar de sofrer. Ninguém nesse mundo, por mais que diga que gosta de sofrer. Ninguém. A realidade é essa. Então, quando se passa por um momento difícil, quando se passa por um momento de sofrimento,
A maioria do ser humano, ou todos os seres humanos, vamos dizer assim, busca aliviar esse sofrimento ou acabar com esse sofrimento. Jesus aqui, no exemplo dele, ele não está pensando só nele. Em nenhum momento Jesus se volta para ele mesmo. Em nenhum momento Jesus se volta apenas preocupado em como que ele vai acabar com aquela dor. Não, não. Os versículos 1 e 2, a gente vê que Jesus, ele não escolhe um lugar diferente para estar naquele dia. Ele podia muito bem saber, rapaz, eu sei que as pessoas vão me capturar, eles estão buscando aí me capturar para morrer, eu vou buscar pelo menos assim, dificultar a coisa, né? Para eles me procurarem, eu vou para um lugar diferente, vou para o outro lado aqui do monte, orar em um lugar mais escondido, que não seja no jardim. Jesus não faz isso. Jesus está exatamente no lugar que ele sempre estava. E o texto ele diz isso muito claro, ele diz assim, que no versículo 2, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Jesus sabia que ele ia ser capturado ali. Jesus sabia que Judas ia trair, ia chegar a encontrar ele naquele lugar, e ainda assim ele não foge. Jesus aqui mostra mais uma vez uma entrega voluntária. Ele não estava pensando só nele, ele estava pensando naqueles que ainda iam receber o sacrifício salvador. O versículo 3, a gente vê outra coisa também que fica clara aqui, é que, de fato, nenhum daqueles homens, inclusive Judas, havia compreendido a verdadeira natureza de Jesus. Nem Judas havia compreendido quem de fato era Jesus, mesmo estando com ele. Veja que o versículo diz uma coisa muito interessante aí. No versículo 3, na parte final, ele diz assim, que os principais sacerdotes e fariseus chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Ou seja, o que eles pensavam? Rapaz, ele vai, ou ele ou os discípulos vão reagir, e a gente precisa estar preparado para uma possível reação de Jesus. Mas Jesus não faz isso, não é o que Jesus faz. Então, versículo 4, Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer, adiantou-se e perguntou, a quem vocês estão procurando? Eles não conheciam Jesus, eles não sabiam qual era a natureza de Jesus. Obviamente, porque eles não eram discípulos de Jesus. Só quem conhece e quem reconhece a natureza do Salvador e de quem é Jesus é quem é discípulo. É impossível você dizer que conhece Jesus sem você ter esse relacionamento e saber de fato o que ele é capaz de fazer e o que ele é capaz de não fazer. O discípulo de Jesus, ele sabe o que Jesus faz e o que Jesus não faz. Eles não sabiam. Mas ali, diante deles estava, diante daqueles homens, os principais sacerdotes, os fariseus, eles não sabiam que diante dele estava aquele que era a luz do mundo, estava aquele que era o príncipe da paz. Eles trazem ali tochas e lanternas diante daquele que era a luz do mundo. E eles trazem armas para prender o príncipe da paz. Eles não conheciam de fato quem era Jesus. William Hendricks, ele fala uma coisa muito interessante ao comentar esse trecho. Ele diz assim, tochas e lanternas em busca da luz do mundo. E era lua cheia, espadas e porretes para subjugar o príncipe da paz. Tratava-se de um insulto cruel. Isso provava o quão completamente a sua missão tinha sido mal interpretada. Para o homem de dores, a simples visão desse bando de desordeiros que o consideravam sua presa significava indescritível sofrimento. Isso era agonia. Ele se sentiu amargamente insultado, como fica claro pelas palavras que disse. Ele viu a aproximação do poder das trevas. Jesus, então, a luz do mundo, o homem de dores, aquele que era o príncipe da paz, agora está diante de homens cheios de trevas, como o trecho vai dizer lá em Lucas capítulo 22, versículo 53, e vai dizer que ele estava ali diante daqueles que eram as trevas, aquele que era a luz do mundo, aquele que era o príncipe da paz, agora estava sendo preso por homens que eram trevas e que estavam trazendo armas para subjugar aquele que era o príncipe da paz. Jesus, então, mostra com clareza que a sua voluntariedade
não precisava que aqueles homens tivessem feito nada daquilo. Ele mostra que ele está disposto a se entregar. Ele não espera que ninguém aponte, ele mesmo diz, sou eu. Veja aí no versículo, a partir do versículo 5. Versículo 4, melhor dizendo, a parte final. A quem vocês estão procurando? E aí versículo 5, eles responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, sou eu. Eles não precisaram que ninguém colocasse força ou apontasse, ele simplesmente disse, sou eu. Jesus estava se voluntariando ali para morrer. Jesus estava se voluntariando ali para se entregar, porque ele sabia qual era o propósito de tudo aquilo. Quando chega mais na frente, lá nos versículos 8, parte A e 9, melhor dizendo, versículo 8, parte A e o versículo 9, veja o que diz aí. No versículo 8, olha só o que Jesus diz. Então Jesus lhe disse, Jesus tinha perguntado mais uma vez para eles, né? Jesus lhe disse, já falei que sou eu, se é a mim que vocês estão procurando, deixe que estes vão embora. Versículo 9, ele disse isto para que se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me deste. Como eu falei nesse ponto aqui, Jesus não está pensando só em si. Fica claro aqui por esses versículos que Jesus com mais clareza mostra sua voluntariedade na morte. Jesus com mais clareza mostra que ele não espera que ninguém aponte, ele diz, sou eu, e quando chega mais na frente, Jesus mostra que o seu cuidado como bom pastor, como nós vimos em João capítulo 10, ele não estava pensando apenas em si mesmo. Naquele momento, ele estava pensando também nos seus, e ele mostra isso na prática. Ele mostra isso na prática ao dizer, o problema de vocês é comigo. Ele estava dizendo ali para os sumos sacerdotes, para aqueles homens, deixe com que esses aqui vá. Jesus até no pior momento de sofrimento dele, ele estava pensando ali nos seus discípulos, nas suas ovelhas. Ele não queria, ele disse assim, esse sofrimento é meu. Esse sofrimento aqui, quem vai passar sou eu. Deixa com que eles vá. Já que vocês estão me procurando, não é eu, está aqui, estou me entregando. Deixa com que eles vá. Jesus dá o exemplo que mesmo em meio ao pior sofrimento que ele estava prestes a enfrentar, ele não estava pensando só em si. Você lembra do que diz em Filipenses capítulo 2? Paulo ele vai mostrar ali o exemplo claro de como Jesus ele se entregou, por amor àqueles que seriam os seus servos. Ele mostra isso na prática, vindo e se entregando aqui nesse mundo, em forma de servo. Ele vem a esse mundo se humilhando e se tornando servo. Aí os versículos 3 ao 5, eu coloquei ali 1 ao 3, mas na realidade é os versículos 3 ao 5, ele diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tem em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí ele vai mostrar como é que Jesus se tornou servo. Então, nesse primeiro ponto, diante do sofrimento, como é que Jesus é exemplo para nós diante do sofrimento? Primeira coisa, ele não pensa só em si mesmo. Jesus não está sofrendo para se mostrar e muito menos sofrendo pensando só nele mesmo. Jesus está sofrendo por causa dos outros. Jesus está sofrendo pensando nos seus discípulos. A segunda coisa que nós vemos nesse trecho é que Jesus se mantém firme no seu propósito. Uma coisa interessante que nós vemos aqui nos versículos 10 e 11, os versículos 10 e 11 diz assim, falando lá do zelo de Pedro, né? Pedro, como sempre, ele toma a frente de tudo, a gente vai ver isso na história de Pedro. Pedro é aquele que começa geralmente uma oração, é aquele que começa a história da igreja, é aquele que diz para os discípulos quando recebe a notícia que Jesus ressuscitou, que ele corre lá, e aqui mais uma vez Pedro tomando a frente lá na situação, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada
que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Mais uma vez aqui, a gente vê que Jesus não pensa em momento nenhum em mudar o curso do plano. Ele não pensa. Mesmo com o zelo de Pedro, imagina Pedro ali, ele podia, rapaz, eu tenho a oportunidade de salvar o mestre, né? Eu tenho a oportunidade, como a gente também já viu no sermão, que Pedro era tão exagerado que Jesus, deixa eu lavar o seu pé. Jesus disse, não, Senhor, eu que tenho que lavar o seu. E Senhor Jesus, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro diz, mas tá bom, pode me dar um banho logo, né? Pedro é sempre exagerado. E aqui, mais uma vez, Pedro vai lá, puxa a espada, e ele achando que cortando a orelha de um dos servos, ele vai resolver a situação. Olha a cabeça de Pedro. E Jesus disse assim, Pedro, fica pianinho aí, Pedro, se acalma. Não é assim, eu sei que eu tenho que beber esse cálice, Pedro, eu já disse isso. Se acalma, eu sei o que eu estou fazendo. Jesus queria beber aquele cálice, ele estava pronto para isso. Lembra daquela agonia que Lucas, inclusive, por ser médico, né? Lucas, ele toca nos detalhes da área de saúde, e Lucas, ele diz que Jesus suou, chegou a suar sangue. A agonia era tão imensa que ele suou sangue. Aquela agonia do jardim de Getsêmani já não existia mais. Jesus sentiu o peso ali do tamanho do tanto de pecado que ele ia levar sobre ele. Jesus sentiu o pecado da humanidade sobre ele. Aquela agonia já não existia mais. Jesus agora diz ali para Pedro, guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? O Pai respondeu a oração dele, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Diante da agonia, e o Pai disse, não, você tem que beber esse cálice, e ele sabia disso. Por acaso não vou beber esse cálice? Jesus estava disposto. Ele estava disposto a levar sobre ele a nossa dor. O servo sofredor estava disposto a beber o cálice da ira de Deus por amor a nós. Ele se manteve firme, não abriu a sua boca para murmurar com ninguém. Eu vejo aqui, eu não consigo ver Jesus irado com Pedro aqui. Eu não consigo ver no relato aqui Jesus se ira com Pedro, não. Ao que parece, Jesus só diz, Pedro, guarde essa espada porque eu vou tomar esse cálice. Jesus então não murmura para os servos, Jesus então não faz nenhuma dificuldade para ser preso. E ele não quis mudar o curso daquele plano, ele não quis mudar ali o caminhar. Jesus sabia e conhecia que esse era o caminhar dele. Você também lembra do que está escrito lá em Isaías 53, versículo 7, que diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías estava profetizando exatamente esse início do sofrimento aqui. Jesus estava prestes a ser levado agora por aqueles que iam prender e levar como uma ovelha muda ao matadouro. E ele não estava disposto a mudar o plano. Jesus não coloca empecilho para mudar o plano. E aqui nós vemos que Jesus é exemplo também no sofrimento, em se manter firme no seu propósito. A terceira coisa que nós aprendemos com Jesus é que a realidade do sofrimento não muda a atitude dele. Como nós vimos lá no começo, Jesus ele se entregou voluntariamente, Jesus não faz nada para mudar o plano, nem dificultar nada. E agora, quando nós chegamos aqui nos versículos 12 ao 14, a gente vê Jesus agora preso. Versículo 12 diz que a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. O príncipe da paz, a luz do mundo, agora está indo para o seu maior sofrimento amarrado. O levaram primeiramente a Anás, o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano.
Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Caifás deu a ideia, vai morrer alguém pelo povo, se vocês vão escolher ele, aí é com vocês. Jesus sabia de tudo aquilo ali, e ainda assim, diante da realidade do sofrimento, diante agora, a coisa estava cada vez mais apertando e Jesus sabia que ia morrer, ainda assim a atitude de Jesus não muda. Jesus agora se vê preso, amarrado e certamente no pior momento do seu ministério terreno aqui. Mas ainda assim, Jesus não demonstra desespero e atitudes erradas nessa situação. Certamente você pode dizer algo assim para mim. Beleza, mas Jesus era Deus, eu não sou Deus. Eu sofro e a minha atitude geralmente é errada. Ele poderia sofrer sem pecar, mas eu não, eu sofro e eu peco. Seu coração pode estar aí dizendo assim, para Jesus é muito fácil. Mas as Escrituras continuam depois de Jesus e mostram que Jesus era um modelo para nós de como sofrer nesse mundo. Nós vamos ver agora, eu separei aqui alguns trechos, tem muitos trechos, mas eu separei 6 trechos aqui para nós lermos. Vamos ver o que os escritores bíblicos falam após o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Como é que eles nos encorajam a sofrer nesse mundo? Pegue sua Bíblia comigo. Vamos ver primeiro o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, os versículos 4 ao 11. 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos 4 ao 11. A palavra de Deus diz assim, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse é o consolo, e esse consolo se torna eficaz à medida em que você suporta com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperança que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que ele chegou a um ponto de sofrer que até mesmo ele perdeu a esperança da vida. Mas Paulo estava dizendo assim, por meio do nosso sofrimento, a gente pode olhar para o consolo que Jesus dá. Porque Jesus sofreu. Jesus sofreu um sofrimento que nós não sofremos. E por meio de Jesus, vem um consolo que nós não podemos dar, só Ele. Por meio do sofrimento, nós podemos experimentar o consolo que só vem de Jesus. Então, Paulo não era Jesus e não era Deus. E ele sofreu, e ele mostra que é possível sofrer, mesmo que perca a esperança da vida, e ainda assim glorificar o nome de Deus. Lembra de Pedro, aquele que cortou a orelha lá do servo? Pois é, Pedro mais na frente, o Senhor Jesus o usou para iniciar lá a igreja primitiva, no momento de sofrimento do povo, no momento em que o povo estava sendo perseguido por um dos piores homens da história de perseguição da igreja, Pedro escreveu algo muito interessante para os irmãos, encorajando eles. 1 Pedro capítulo 4,
Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 ao 14. Olha que versículos maravilhosos para nós, mas imagina as pessoas que estavam naquele momento vendo esses versículos em meio ao sofrimento. 1 Pedro 4, versículos 12 ao 14, Pedro diz assim: Amados irmãos, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que os que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro agora encoraja os irmãos que não somente sofram, mas se alegrem, porque sofrer por causa de Cristo é uma alegria aqui para eles. Assim também como para nós, sofrer por causa da causa de Cristo, sofrer pela causa de Cristo, deve ser motivo de alegria. Porque Pedro ele diz, no dia que a glória de Deus for manifestada, no dia que Jesus vier nos buscar, ou nós estivermos na presença dele, o nosso sofrimento aqui não vai mais fazer sentido, porque estamos nos alegrando na presença dele. Paulo também escreve em Romanos 8, 28 e 29, um trecho bem conhecido nosso. Romanos 8, versículos 28 e 29, Paulo ele diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas palavrinhas sabemos aqui, esse verbo saber, é interessante, que ele dá a ideia de saber como provar. Nós já provamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão incluídas no sofrimento, sim ou não? Sim. Todas as coisas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso tem um propósito, Paulo diz. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas que passamos, há um objetivo, e Paulo diz isso, que nós iremos cada vez mais ser parecidos com Jesus. Até mesmo os sofrimentos que passamos nos faz mais parecidos com o Salvador. Mais à frente também nós lemos em Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia em Hebreus, quero ler aqui mais 2 trechos. Hebreus 4, esse é um trecho muito encorajador. O escritor aos Hebreus diz aqui, mostrando mais uma vez o exemplo de Jesus. Tendo, pois, Jesus, Hebreus 4, 14 ao 16, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça para a ajuda em momento oportuno. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de sofrimento, no momento de pecado, o escritor aos Hebreus está dizendo que nós achamos graça e misericórdia no trono da graça. Porque Jesus é o nosso exemplo. Ele sofreu, ele passou por todos os sofrimentos nessa terra e não pecou. E ainda que ele não peque, ele abre as portas do trono da graça para nós pecadores. Isso é maravilhoso. Ande mais um pouquinho, Hebreus capítulo 12. Quero ler só esse trecho e depois mais um. Hebreus capítulo 12, depois de ele mostrar todo o exemplo daqueles homens da galeria da fé de Hebreus 11, o escritor aos Hebreus, ele nos encoraja aqui, então, a seguir o exemplo desses homens que sofreram e ainda assim glorificaram a Deus.
Ele diz assim no versículo 1, Hebreus 12, 1. Portanto, ou seja, uma conclusão do que ele disse antes, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que Jesus estava passando no trecho que nós estamos estudando de João 18, é justamente para servir de exemplo para nós. Ele é o sofredor exemplar. E o escritor aos Hebreus disse, para que vocês não se cansem nem desanimem. No momento em que vocês sofrem, no momento em que vocês passam por sofrimento nessa terra, ao olhar para o sofrimento de Jesus, vocês vão dizer, o sofrimento que Jesus passou, eu não posso desanimar. Diante do que Jesus sofreu por minha causa, por causa do meu pecado, eu não posso desanimar. E por último, o último trecho que eu quero ler aqui, Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículos 11 ao 13. Paulo escrevendo aquele trecho tão conhecido sobre as armaduras de Deus, ele diz algo muito interessante aqui também. Efésios 6, 13 ao 16, 11 ao 13. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Paulo ele não está dizendo assim, se chegar um dia mau. O que ele está dizendo aqui? Vai chegar um dia mau. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Tudo aquilo que Deus disponibiliza para você, vista-se. Porque vai chegar um dia mau. E nesse dia mau, se você não estiver revestido com as armaduras de Deus, certamente você não vai resistir, é o que Paulo está dizendo. Portanto, meus irmãos, aqui temos o exemplo maior de como sofrer. Jesus, ele deu o exemplo maior. Como nós devemos sofrer? Ele sofreu nesse mundo. Ele sofreu na mão de pecadores e aqui era só o início do sofrimento. E ele deu o exemplo e ele mostra que nós podemos segui-lo. Ele mostra que mesmo no meio da realidade do sofrimento desse mundo, nós podemos sofrer e nós podemos glorificar ele no meio do sofrimento. Ele deixou em sua palavra e também no exemplo dos seus servos do passado e do presente, que é possível sofrer e ainda assim glorificar a Deus. Como nós vimos no exemplo lá de Policarpo de Esmirna, que sofreu glorificando a Deus. Também na história de todos os seus apóstolos que morreram e muitos discípulos que morreram e ainda morrem até hoje por causa de Cristo. Eles morrem por causa do Evangelho. Não sei quantos de vocês acompanham Portas Abertas, mas toda semana nós vemos relatos de sofrimentos dos servos de Deus que morrem por causa do Evangelho. Ele deu o exemplo de como sofrer, de como glorificar a Deus no meio do sofrimento. Jesus é o sofredor exemplar. Quando você sofrer, quando você passar por sofrimento nessa terra, não vou dizer se, eu vou dizer quando. Olhe para Jesus. Ele sofreu e os seus sofrimentos nunca vão chegar nem aos pés do que ele sofreu. O pior sofrimento que nós enfrentarmos nesse mundo, o Filho de Deus, Jesus encarnado, Salvador, o príncipe da paz, a luz do mundo, ele enfrentou. E sabe de uma coisa? Ele não enfrentou porque ele merecia. Ele enfrentou porque ele queria tirar o sofrimento que eu e você não poderíamos levar. Se aquele peso caísse sobre eu e você, certamente nós estaríamos no inferno há muito tempo.
nós não poderíamos levar aquele peso que Jesus levou. Indo para o final, quero fazer 2 perguntas e depois um encorajamento para você. A primeira pergunta é: como você encara os seus sofrimentos? Como é que você encara quando o sofrimento bate na sua porta? Você tem encarado os seus sofrimentos como uma forma de glorificar Deus, e ser mais parecido com Jesus? Ou esse sofrimento ele tem bagunçado a sua vida? Você peca por causa dos sofrimentos? Você permite com que esses sofrimentos abalem você? Ou você tem usado os seus sofrimentos para glorificar Deus? Aqui não estou dizendo que sofrer não dói, tá certo? Dói. Sofrer não traz choro, traz choro. Sofrer não é uma coisa que a gente vá passar e vai ser simplesmente sorrindo, não é isso. Mas mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo nas dificuldades, você tem glorificado a Deus? Lembra do trecho que Paulo diz? Que os sofrimentos é uma forma de nós olharmos para o consolo de Deus futuramente? Então essa é a primeira pergunta que eu quero que você reflita. Como você encara quando o sofrimento bate na sua porta? A segunda é: qual é a causa dos seus sofrimentos? Você tem sofrido porque não tem confiado em Cristo? Ou porque tem esperado coisas erradas do mundo, das pessoas e de Deus? Deixa eu explicar. Muitas pessoas vão sofrer porque realmente às vezes o sofrimento vai bater a porta, natural. Uma doença, você não pode controlar. A morte de alguém, você não pode controlar. Uma pessoa que lhe traiu, você não pode controlar essas coisas. Mas também existem pessoas que sofrem porque esperam coisas erradas do mundo, esperam ser reconhecida, esperam que as pessoas vá lhe bajular, esperam que as pessoas falem coisas que ela não tem que falar de você. Pessoas também sofrem porque esperam coisas erradas de Deus. Existem muitas pessoas aí, muitas igrejas que prometem que Deus ele vai te dar dinheiro, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas essa não é uma promessa que Deus faz na palavra dele. Muitas pessoas, às vezes, quando não conseguem, ficam frustradas com Deus. E aí murmuram, sofrem. Pessoas que às vezes acham também que sofrem e não merecem sofrer. Por que comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? E aí, mais uma vez, eu repito a pergunta: por que não com você? Por que você espera que Deus não lhe coloque em sofrimento? Você é melhor do que Jesus aonde? Porque Jesus sofreu e ele era Deus. Por que você e eu não podemos sofrer? Por que nós não podemos passar por dores grandiosas nesse mundo? Por que não? Por que tem que ser os outros? Deus nunca prometeu não deixar ninguém passar por dor. Então, muitas vezes as pessoas sofrem porque elas estão passando por uma dificuldade ou alguma luta nesse mundo e elas dizem assim: Deus me abandonou. Mas Deus não disse que você não ia passar por sofrimento. Pelo contrário, Jesus disse o quê? No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições. Hoje, Jesus também disse assim: você quer me seguir? Negue a si mesmo. Quem é que consegue negar a si mesmo com tranquilidade aqui? Só eu? Cadeira, ninguém consegue, né? E aí depois ele diz mais: tome a sua cruz. Cruz era um sinal de sofrimento, uma coisa pesada. Jesus não disse que ia ser fácil. Tome a sua cruz e depois siga. Sofrimento faz parte dessa vida. Você tem sofrido por quê? Porque não tem confiado em Deus? Porque tem esperado coisas, tem colocado esperanças erradas nas pessoas, no mundo e em Deus? Ou a sua esperança está dizendo assim: Senhor, ainda que eu sofra, eu quero glorificar o teu nome? Qual é a causa dos seus sofrimentos? E por último, eu quero lhe dar um encorajamento. Quando o sofrimento bater na porta, ou os sofrimentos normais desse dia que todo mundo passa, sofra com um propósito maior. Sofra por um propósito maior. Jesus, ele deu exemplo. Esse mundo trará sofrimentos, isso é inevitável, como eu já falei antes.
Mas lembre-se de sofrer com a ajuda daquele que sabe o que é sofrimento mais do que ninguém. Quando o sofrimento bater na sua porta, quando a angústia bater na sua porta, ou qualquer coisa acontecer que fuja do seu controle, lembre-se de olhar para aquele que sofreu e foi o sofredor por excelência, Jesus. Você pode viver nesse mundo para glorificar e agradar a Deus, mesmo quando o sofrimento bater na sua porta. Lembre-se disso, Jesus foi o sofredor exemplar. Quando o sofrimento bater na sua porta, não olhe para o seu vizinho não, você achando que está tudo bem lá com ele. Quando o sofrimento bater na sua porta, não olhe para a pessoa da sua família, que acha que está tudo legal, olhe para Jesus. Jesus sofreu, Jesus deu exemplo de como sofrer, e Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação do século. Ele está sofrendo com você também. Paulo, ele mostra, depois de ele falar de todo aquele sofrimento que ele passou lá em 2 Coríntios capítulo 1, ele diz qual é o maior alvo dele. Paulo, como é que você passou por todo aquele sofrimento? Como é que você passou por tudo aquilo e você não murmurou de Deus? Olha o que Paulo diz aí no capítulo 5. Esse deveria ser o nosso maior alvo de vida. É por isso que também nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Olha o versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está dizendo que nós temos maneiras de reagir a sofrimentos. E ele está dizendo aqui, um dia nós iremos prestar contas diante de Deus. Ele está falando para salvos aqui, é o tribunal de Cristo, é uma prestação de contas dos salvos que irão receber galardões por isso ou não. A maneira com que se vive, a maneira com que os salvos vivem nesse mundo importa para Deus. E ele diz aqui, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí você faz uma ligação com o versículo 9. É por isso que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, né? Aqui é como eu memorizei, mas ele diz aí no final, quer presentes ou quer ausentes. Como é que eu estou presente no corpo? Quando eu estou vivo. Quando é que eu estou ausente do corpo? Na morte. O que Paulo está usando aqui é, meu irmão, você estando vivo ou você estando morto. Seu maior objetivo é se esforçar para agradar a Deus. Paulo nos dá a dica de como nós deveríamos reagir nos sofrimentos. Nos esforçarmos para agradar a Deus, até mesmo diante das maiores dificuldades dessa vida. É possível agradar a Deus e viver para a glória de Deus, mesmo no meio dos sofrimentos. Se você está aqui e você não entende isso ainda, se você não colocou a sua confiança nesse Salvador, que sofreu por sua causa e sofreu por excelência, pense no que Jesus fez por você. Pense no que Jesus livrou você de sofrer e você ainda tem a oportunidade de se voltar para Ele hoje. Arrependido, em fé, colocando a sua vida para viver eternamente com o Senhor Jesus. Só sabe sofrer com Jesus aqueles que confiaram as suas vidas na mão dele. Jesus, ele prometeu que nenhum dos seus iria se perder. Então, se você sofre por causa de Jesus, ou se você sofre na presença de Jesus, isso faz toda a diferença. Se você ainda não entende como... Eu queria entender mais sobre Jesus, eu não entendi ainda. Como é que faz sentido isso? Sofrer e ao mesmo tempo se alegrar, eu não entendo. Nos procure no final para conversarmos sobre a sua salvação. A maior preocupação que você deveria ter nesse mundo não é buscar alívio para os seus sofrimentos apenas, mas é buscar alívio para a morte eterna. Jesus, ele pagou o preço que deveria ser seu e você não teria como pagar. E ele providenciou o meio para você chegar e ser salvo e viver eternamente na presença dele. Se você não entende isso, nos procure no final para conversar. E se você já entendeu isso, lembre-se no momento dos sofrimentos. Na alegria a gente não precisa lembrar disso. Mas lembre-se, no momento do sofrimento, existe um exemplo maior, é o seu Salvador. Olhe para ele. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo exemplo do Senhor Jesus, que diante do início
das dores que ele iria passar nesse mundo, ele nos dá exemplo de como sofrer, de como pensar no outro, de como olhar para o Senhor e se segurar na certeza de que há consolo em Ti. Eu oro pelos meus irmãos que estão sofrendo por algum motivo aqui nessa noite, alguns que estão nos ouvindo através da transmissão, que o Senhor possa encorajar, meu Deus, os nossos irmãos aqui e aqueles também que estão em casa, a confiar no Senhor e sofrer com um propósito, sabendo que não há nada que aconteça nas nossas vidas que o Senhor não queira nos ensinar algo. E principalmente, tudo o que acontece em nossas vidas é para nos fazer mais parecido contigo. Louvado seja o teu nome, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo encorajamento. E, Senhor Deus, aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não fizeram a decisão de confiar em Ti, que o Senhor, meu Deus, transforme os corações nessa noite e que eles venham aos teus pés arrependidos, confiando naquele que pode salvar o homem e mesmo no meio dos sofrimentos, dá encorajamento. Um dia nós estaremos na Tua presença e a Tua palavra diz que não haverá mais choro nem dor e nós estaremos eternamente louvando ao Senhor que sofreu por nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.